vindo, né, do Rio de Janeiro para Petrópolis para nos visitar. A gente quer dar as boas-vindas para quem veio e dizer que a gente está muito feliz de receber vocês. Falo aqui em nome da coordenação do curso de turismo também, em nome da professora Suzana, tá, que não pode estar presente, mas que tem esse prazer, essa satisfação de receber esse evento, todos vocês que estão aqui conosco. Então, espero que seja proveitoso, espero que todos tenham aí a oportunidade de sair daqui com alguma coisa, com algum insight, com alguma provocação. Olha, a coisa mais importante é saber por que você está estudando isso daqui. Porque isso vai te mover. Lógico, tem a importância acadêmica, tem a importância para a sociedade, mas a motivação pessoal é aquilo que faz a gente, às vezes, naquela hora de meu Deus, eu quero desistir, dá um norte, dá um chão, dá um motivo. Então, e eu acho, tenho um pouco de certeza disso, que a comunicação e o turismo são dois fios do mesmo novelo, no sentido que a gente está necessariamente falando sobre o interesse no outro. A gente viaja pelo interesse no outro, a comunicação sempre está voltada ao outro, a gente comunica para alguém, a gente viaja para estar com alguém, ou mesmo assim, eu quero estar sozinho, mas mesmo assim o deslocamento envolve o outro, e a gente sempre tem essa perspectiva, que é uma perspectiva de estudos que a gente está dentro de olhar para a sociedade. O turismo e a comunicação está olhando para a sociedade. A gente não está falando sobre a física, a gente teria muita dificuldade de criar esses comparativos, entre física e turismo, entre física e comunicação. Mas, pensando no fio da comunicação e o fio do turismo, a gente tem vários momentos que eles se entrelaçam, eles se enroscam, eles se encontram em pesquisas, e eu acho que é interessante a gente pensar nessas texturas que são produzidas, nesses entrelaços de sentidos. Então tem muita coisa que eu acho que pode ser interessante para a gente que está na comunicação, que estuda eventualmente cidade, que veja como tem uma linha que fala sobre imaginários e cidade. Então a cidade é uma palavra, a palavra cidade é uma palavra muito cara para a gente, e eu acho que um ponto de partida interessante de a gente pensar no conceito são os imaginários. A gente tem os imaginários, a gente não tem como falar de uma viagem, a gente não tem como falar de um deslocamento sem falar necessariamente do imaginário que envolve aquilo. A gente vai falar sobre Petrópolis, a gente tem todo um campo do imaginário que envolve a cidade, que gera interesse pela cidade. É engraçado, dentro do hotel, tem um grande hotel, tem não sei o que Imperial, tem um não sei o que Orleans, tem um não sei o que. A gente tem todo um campo que se constrói, que esse imaginário nunca é permanente, é construído. Essa ideia do tricô, que é uma construção, é como se fosse um tricô permanente, é uma costura eterna. A sociedade vai fazendo e vai desenvolvendo a ideia do imaginário de determinados lugares e cidades. Então, uma circulação contínua e permanente. E as cidades não são definidas por geografia apenas. A gente tem o Sérgio que vai falar sobre quase como se fossem fios, assim, fios no sentido de nervos humanos, das ruas, no carro sobre pedra. Porque é interessante a gente pensar que a cidade não é só geografia, tem as narrativas, e a comunicação funciona como um dispositivo que a gente vai entendendo essa cidade. E aí eu peguei um exemplo indo na linha de festivais, pensando no Rock in Rio. Eu pesquisei o Rock in Rio na pós, olhando os patrocinadores do Rock in Rio, que imagem do Rio de Janeiro esses patrocinadores apresentavam. Mesmo que você siga o método todo direitinho, às vezes a pesquisa ela vai te mostrar resultados que você não imaginava. Então, faz o que você acha que é certo, que chega um momento que a própria pesquisa ela vai conversar com você. Então, ir para o campo, conversar, trazer entrevistas, é sempre muito bom também. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje.
sou orientada pela professora Denise. Todo o meu trajeto como profissional, eu sou formada em jornalismo, fui bolsista ProUni na Veiga de Almeida, Universidade do Rio de Janeiro, fiz uma especialização em linguagem artística, cultura e educação no IFRJ, que é um Instituto Federal em Nilópolis, que é na Baixada Fluminense. Embora eu tenha morado 13 anos em Petrópolis, eu sou originalmente de Belfort Roxo. Aquela velha história da primeira mulher a ir para a graduação na família, então acredito que muitos possam se reconhecer também nesse papel aqui. E eu acho sempre muito importante falar sobre quem eu sou, além de pesquisadora, porque o que eu faço na academia, eu procuro fazer, é essa ponte entre o mercado de trabalho e a indústria da música. Eu trabalho com assessoria de imprensa para artistas da área da música, bandas, artistas independentes, e a academia, porque por muito tempo a gente teve a academia como esse centro de produção do conhecimento, que a partir das discussões que a gente tinha na academia, a gente implantava no mercado de trabalho, trazia esse pensamento. Tinha muito essa coisa do pesquisador como esse ser supremo que sabe o futuro, que acompanha todas as tendências. Antes delas acontecerem, a gente já está sentindo tudo. E o que tem mostrado, cada vez mais frequente tem acontecido para a gente, principalmente que a gente que está em sala de aula, é ver que os alunos, eles trazem muitas experiências para a gente. O mercado de trabalho, ainda mais quando a gente vai falar sobre precarização do trabalho, as ferramentas, as estratégias que os profissionais têm encontrado para seguir trabalhando, eles vão além do que a gente, na academia, como pesquisadores da indústria da música, acreditávamos. Então, quando eu me apresento aqui para vocês, sou jornalista, também atuo entrevistando bandas, estar nesse meio que me cega para alguns pontos. As limitações da minha pesquisa é sempre como pessoa, como mulher trabalhando na música e pesquisando mulheres na música, eu posso ter alguns pontos cegos. Mas, ao mesmo tempo, como mulher na indústria da música, pesquisando a indústria da música, eu tenho mais conhecimento e entro em alguns lugares que as outras pessoas não vão conseguir adentrar. Então, é meio que aquele guardião que vai fazer algumas perguntas para vocês. Quem que deseja entrar tem que saber um pouco para poder me acompanhar. Então, eu tento fazer o papel da guardiã, mas também da pessoa que vai te ajudar a entrar esse portão. Então, para a gente entender o feminismo na indústria da música, isso parece muito, mas eu vou vou percorrer, dar esse contexto histórico, como o professor Wellington também trouxe. Trazer o contexto da pesquisa é sempre muito importante. O que a gente tem hoje, pensando em indústria da música, pensando em festivais de música, ele só é possível se eu hoje questiono onde estão as mulheres nos palcos e nas funções de backstage nos festivais de música. É porque a gente percorreu esse caminho todo dentro da história do feminismo, e não o feminismo da América do Norte, da Europa, mas o feminismo da América Latina, que tem toda uma vivência, uma experiência muito diferente. Enquanto elas estavam buscando na América do Norte e na Europa o direito de votar, nós tínhamos como sonho aprender a ler. Esse era o ponto que a gente começou. Então, a gente não pode, quando vai começar a pesquisar sobre mulheres, seja em qualquer função, a gente não pode, claro, você pode fazer o que você quiser, mas eu não indicaria que você utilizasse muito das autoras europeias e da América do Norte, porque a visão que elas têm sobre a experiência de ser mulher é muito diferente de nós latinas, de nós mulheres que estamos aqui no sul global. Eu não gosto muito dessa expressão, mas vamos utilizar para facilitar a comunicação. Uma coisa que é importante para quem está fazendo trabalho, TCC, monografia, é entender o contexto. A primeira coisa que a gente precisa saber é onde a gente se enfiou. O que eu vou fazer? Então, aqui tem um contexto, no contexto, no caso das universidades, é principalmente a questão da geração de conhecimento, de tecnologia, de inovação, e como eu tinha relação com as patentes, entender qual o papel delas. E uma outra dúvida, a questão que a gente tinha, que eu tinha, é como avaliar isso.
depositar patente é bom para mim? Isso traz valor social, não traz? E aí, como é que eu faço, né? E o desafio que um outro desafio era exatamente sumarizar e organizar esse indicador de algumas formas. Então, e aí eu trouxe aqui só para ter uma ideia, que a gente estudou, tem lá alguns artigos falando de qualidade, outros falando de métrica. Mas uns falam 3, outros falam 4, outros falam 1. Então, percebeu-se que havia um aumento dessas publicações, mas tudo muito fragmentado. Exatamente como está aqui nessa imagem, né? Então, quando a gente começa a estudar os assuntos, quer fazer um TCC, quer escrever um artigo, né, ou dissertação, né, ou tese, a gente vê exatamente tudo ali. Todo mundo falando de tudo, mas o que eu faço com isso? Então, a primeira lacuna ali era organizar, que é exatamente o framework, né? Colocar cada um, vamos dizer assim, cada um no seu quadrado, ou tentar, né? Porque nem sempre é possível. E aí que é a primeira lacuna, e a outra lacuna era o que eu faço com esse framework? Porque de alguma forma precisaria ser aplicado, ter uma aplicação na prática, né? E aí eu já vou falar um pouco mais de avaliação daqui a pouco. Então, outro ponto importante dentro de qualquer pesquisa é a gente ter uma questão, ter uma pergunta e ter um objetivo. Né? Então, coloquei aqui bem didático, né, estou querendo fazer meu TCC, por onde eu começo? Você até viu com os alunos, você tem que ter um problema. O problema é esse, tem que ter problema de pesquisa, tem que ter uma pergunta para responder. É a primeira coisa que a gente faz. E a partir daí a gente vai pesquisando, né? Que a pesquisa também é dinâmica. Não é, a gente tem um roteiro, né? A gente tem lá uma administração que a gente usa muito a vergária, né? Mas existe um roteiro, mas não sei se no turismo o pessoal usa também a vergária, né? A gente tem ali umas indicações de como fazer, mas é uma coisa que não é assim tão estática. E aí tem os objetivos específicos, e agora na próxima eu vou falar um pouco mais, que é exatamente, eu acho que é onde eu posso contribuir mais aqui. Então, primeira coisa é a organização. A gente precisa organizar o trabalho. Né? Então, o trabalho você pode dividir em etapas, né? Ford já falava, quer dizer, isso foi realmente forte, né? Mas dizer que você tem um problema grande, você divide em partes menores. Aí é isso que a gente faz com a pesquisa também. Então, se divide em partes menores, em várias etapas. Nesse caso, foram 9 etapas e 5 objetivos. Cada etapa tinha um conjunto de objetivos específicos e cada objetivo específico vai contribuir para o objetivo geral. Né? Então, é uma maneira de dividir em partes menores, mas um objetivo que é maior e que certamente sozinho não é possível fazer. E aí, dentro de dividido em 2 fases, uma fase exploratória, estou tentando entender hoje que assunto é esse, o que fala, o que as pessoas falam disso. Poxa, será que é isso mesmo? Ou o fulano de tal está falando isso, mas outro está falando outra coisa. Então, a gente tenta entender o que está acontecendo. E aí tem 2 momentos ali na parte geográfica, que é a análise geométrica e a outra a revisão sistemática. Mas para que serve isso? O mesmo cunhar, o pessoal critica muito a biometria para cunhar, mas a biometria é importante para a gente entender como é que os autores se relacionam, quais países pesquisam com quais países, quais assuntos estão relacionados com outros assuntos.